Você não precisa dar uma de durão, você não precisa falar, ó, meu preço é esse, ponto final. Meu amigo, se você fizer isso, você tá fora. O mercado manda para fora aquele que dá uma de durão dentro do mercado. Se coloca no lugar desse cliente. Se você não tivesse dinheiro para comprar esse celular, o que você faria? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que fazer quando o cliente falar que o celular que você está vendendo está muito caro. O que falar quando o cliente reclamar do preço para você. Para nós resolvermos essa objeção, nós precisamos saber o motivo, por que o cliente está achando que o celular que nós estamos vendendo está muito caro, tá? Primeiro dos 4 motivos que nós podemos ter é o motivo da concorrência. Muitas das vezes o seu concorrente está vendendo o mesmo celular que você tem para vender, o mesmo preço. Às vezes você está dando uma capinha, às vezes você está dando uma película de vidro de brinde para o cliente, e o seu concorrente também está dando esses mesmos benefícios para o cliente. A mercadoria é a mesma, né? O celular é o mesmo modelo, as mesmas configurações, as mesmas especificações técnicas, e o seu concorrente está vendendo mais barato. Esse é o primeiro motivo que nós podemos ter quando o cliente fala que seu produto está caro. Às vezes esse cliente seu já viu o preço desse mesmo celular em outra loja, ou às vezes com outro concorrente, mesmo que às vezes o outro concorrente seu trabalha de fundo de quintal. Muitas das vezes você tem uma loja física, você precisa pagar aluguel, você precisa pagar água, luz, telefone, internet, secretária, etc, etc. Às vezes o seu custo fixo para poder vender determinada mercadoria, o seu custo fixo para vender um celular, às vezes o seu concorrente trabalha em casa, não precisa pagar aluguel, não precisa pagar água, energia, etc, etc, para manter uma loja aberta. Não precisa pagar imposto, às vezes ele não emite nota fiscal. Então nós precisamos colocar na ponta da caneta quais são os aspectos que estão atrapalhando essa venda desse celular seu, certo? Então, a primeira coisa a fazer com o cliente, quando o cliente falar que o celular que você está vendendo para ele está muito caro, você pergunta para ele por quê. Não precisa ter vergonha de perguntar o porquê que o cliente está achando aquele celular caro, porque é somente através do porquê do cliente, é somente através da resposta desse porquê do cliente é que nós vamos conseguir identificar o real motivo dessa objeção que o cliente está dando em relação ao preço desse smartphone, em relação ao preço desse celular que você está vendendo. Então, a partir do momento que o cliente falou, esse celular está muito caro, você pergunta para ele o porquê. Ou ele vai falar, bom, eu vim em tal lugar mais barato, fulano de tal está vendendo esse mesmo celular, o preço um pouco mais baixo. Se for mais ou menos o mesmo preço seu, os R$50 mais barato ali, R$60 mais barato, você coloca na ponta da caneta. Se for compensativo para você, você cobre o preço do seu concorrente e você consegue fechar aquela venda. Não precisa dar uma de durão, principalmente para você que está começando agora, principalmente para você que não tem uma certa credibilidade, uma certa confiança, principalmente para você que ainda não tem o seu nome feito no mercado, digamos assim. Você não precisa dar uma de durão, você não precisa falar, meu preço é esse, ponto final. Meu amigo, se você fizer isso, você está fora. O mercado manda para fora aquele que dá uma de durão dentro do mercado. Dentro do mercado você precisa ser humilde. E a partir do momento que você fez o cálculo, bom, dá para fazer R$50, R$60 mais barato esse celular e conseguir fechar a venda com esse cliente pelo mesmo preço que o meu concorrente, então faça isso, meu amigo. Porque se você dá uma de durão, você vai perder essa venda, e você não perdeu só essa venda, você perdeu a venda para todos os membros da família dessa pessoa também, desse cliente, e para os amigos desse cliente também, porque esse cliente vai sair falando para os amigos dele e para a família dele, bom, eu fui comprar um celular com o Gabriel, por exemplo, e o Gabriel não quis cobrir o preço que eu vi no concorrente, então eu acabei comprando no concorrente mesmo. O Gabriel acha que é a última bolacha do pacote, o Gabriel tem o preço dele mais caro, bateu o pé, disse que não dava para fazer de jeito nenhum, e eu acabei comprando mais barato no concorrente. É o mesmo celular, é a mesma especificação técnica, é as mesmas características, o mesmo modelo de celular, eu acabei comprando com fulano de tal, que no caso é um concorrente do Gabriel. Então, meu amigo, se essa objeção for porque esse cliente seu encontrou o celular em algum lugar mais barato, às vezes uma coisinha mínima que você faz
já agrada esse cliente. Às vezes esse cliente seu já comprou um celular um dia com você, às vezes ele já gostou do seu atendimento e às vezes ele quer voltar a comprar um outro celular com você pelo motivo dele ter gostado de ter feito a negociação anterior com você, pelo motivo dele ter gostado da sua loja, pelo motivo dele ter gostado da sua pessoa. Então, meu amigo, às vezes, por exemplo, se você tem uma loja num shopping, vale a pena, muitas das vezes, você pagar o estacionamento daquele cliente que está falando que ele achou em tal lugar mais barato. Às vezes, além de você cobrir o preço, fazer o mesmo preço do seu concorrente, ainda vale a pena você pagar o estacionamento desse cliente que foi na loja, nesse shopping onde você tem a sua loja, para comprar o celular com você. Muitas das vezes ele passou na frente da loja do seu concorrente, às vezes ele passou na frente da loja onde ele estava o preço mais barato, mas ele falou, não, eu vou lá, vou dar oportunidade para o Gabriel, porque eu já comprei um celular com o Gabriel, gostei do atendimento dele, gostei da qualidade, o Gabriel me deu nota fiscal, tudo certinho, vai que esse concorrente não me dá nota fiscal, vai que esse concorrente tem alguma coisa errada, digamos assim, por isso que ele está vendendo mais barato, eu vou lá no Gabriel ver. E quando ele chega na loja do Gabriel para ver, por exemplo, quando ele chega na sua loja e fala que o produto está mais caro, vai depender de você para você contornar essa objeção, certo? Então você cobre o preço, se estiver dentro da sua alçada, se estiver dentro do seu alcance, você cobre o preço, faz mais barato para ele, faz o mesmo preço do concorrente e ainda paga o estacionamento dele, por exemplo. Às vezes você está fazendo a venda de um celular aí de R$ 1.500, R$ 2.000, às vezes você está tirando aí R$ 200, R$ 300 reais de margem nessa venda desse aparelho, então vale a pena você pagar lá R$ 10, R$ 15 reais, que é o que o cliente iria gastar para o estacionamento do shopping. O cliente vai sair falando tão bem de você que ele vai falar para os amigos dele, para a família dele, etc, etc, assim, ó. Eu cheguei lá na loja do Gabriel, o celular estava mais caro do que em tal lugar, mas além do Gabriel fazer o mesmo preço para mim, ele ainda pagou o estacionamento para mim. Imagina o quão feliz esse cliente vai ficar. Inclusive ele vai sair falando para os amigos dele, ele vai sair falando para a família dele que você pagou o estacionamento para ele, certo? Então você tem que ter esse diferencial para você conseguir se destacar dos seus concorrentes. O motivo número 2, muitas das vezes o cliente chega na sua loja, viu o celular com você e fala, não, esse celular está muito caro. Mas às vezes o motivo dele falar que esse celular está muito caro não é porque ele já viu o preço em outro concorrente. Não é porque ele já viu aquele mesmo celular, aquele mesmo modelo de celular numa outra loja mais barato. Às vezes ele viu o preço com você, não pesquisou preço em nenhum outro lugar, todavia aquele valor não cabe no orçamento dele. Às vezes ele não está preparado para investir aquele valor, né, para gastar aquele valor na aquisição daquele celular que você está vendendo para ele. Então, dessa forma, você precisa oferecer melhores condições de parcelamento para ele. Se você está vendendo um celular, por exemplo, em 12 vezes no cartão, faz um cálculo, joga em 18 vezes na maquininha de cartão, faz um cálculo, vê quanto vai dar de juros, por exemplo. Às vezes não vai dar muita diferença de juros, de 12 para 18 vezes, aumenta aí 6 parcelas, o cliente tem mais 6 meses para pagar, vai diminuir o valor das parcelas. Às vezes você dando esse jogo de cintura, às vezes você fazendo esse jogo de cintura para o cliente vai perceber que não está tão caro assim. Às vezes aquele celular de R$2.000, por exemplo, parcelado em 12 vezes para o cliente, ficaria um preço. Parcelado em 18 vezes vai acrescentar um pouquinho de juros, mas o cliente vai ver que o valor das parcelas vai ficar mais baixo e vai caber no bolso dele. O cliente fala, bom, em torno de R$130 por mês aí para mim, cabe no meu orçamento. Eu consigo gastar em torno de R$130 por mês para poder pagar esse celular. Então, ofereça melhores condições de parcelamento para esse cliente e esclareça na mente dele que não está tão caro assim, de acordo com como ele está pensando. Porque agora nós estamos falando sobre o segundo ponto, que às vezes o cliente está trazendo essa objeção para você, que não é concorrência, certo? E também não é mais nenhuma outra coisa, mas sim é o orçamento que o cliente tem para investir no celular, para gastar no celular naquele determinado momento. Então, se partir da sua pessoa, se partir de você, sentar com ele, colocar na ponta da caneta, colocar no papel, falar, ó, meu amigo, o celular é esse preço, só que parcelado no cartão vai ficar esse preço. Tem um jurinho, só que esse jurinho é da máquina de cartão, todo mundo já sabe disso, etc, etc. Todavia vai ficar mais fácil, vai facilitar as condições de pagamento para você.
Aí se o cliente continuar falando, não, tá caro, para mim não cabe no meu orçamento, etc, etc. Uma outra coisa que você pode fazer é ir melhorando as condições da compra para esse cliente. Se coloca no lugar desse cliente. Se você não tivesse dinheiro para comprar esse celular, o que você faria? Utiliza do gatilho mental da empatia, Se coloca no lugar do cliente, como se fosse você naquele momento, o que você faria? Então, pede para o cliente tirar o celular dele do bolso. Então, pede para o cliente tirar o celular do bolso dele e dar uma olhada no celular que ele está utilizando até agora. Muitas das vezes você consegue pegar aquele celular que ele está utilizando até agora como parte do pagamento e ele vem a pagar somente a diferença do preço daquele celular usado dele para um celular novo. Muitas das vezes é compensativo para aquele cliente dar o celular usado dele, como esses celulares usados que estão aqui em cima, por exemplo, são aparelhos que a gente pegou na negociação de um celular novo. Então o cliente deixou o celular usado dele. É claro que a gente não vai dar o valor de mercado, a gente vai dar o preço abaixo do valor de mercado para a gente conseguir vender o aparelho no valor de mercado. É claro que a gente precisa ser honesto e íntegro com o cliente, utilizar da integridade e da honestidade, falando, meu amigo, é o seguinte, esse celular seu aqui, por exemplo, vale R$400. Só que eu não posso pagar R$400 nele porque eu preciso vender ele por R$400. Além disso, como eu sou uma loja física, todo celular que eu vendo, mesmo sendo usado, eu sou obrigado por lei a dar 3 meses de garantia. Ou seja, eu preciso dar 90 dias de garantia para o cliente que vir a comprar esse celular usado seu. Todavia, por causa disso, eu não consigo dar os R$400 nele, porque os R$400 é o valor de mercado. Eu preciso comprar ele um pouco mais abaixo, tanto para mim ter o meu lucro também nessa venda, quanto para cobrir algum possível defeito de garantia que esse aparelho vier a apresentar na próxima venda que eu fizer para o cliente. Então você tem que jogar limpo com o cliente, coloca as cartas em cima da mesa, mostra para ele tudo certinho por que você está pagando mais barato no celular dele. Todavia, mesmo você pegando o celular dele por abaixo de valor de mercado, às vezes já fica muito mais fácil dele utilizar aquele celular usado dele como uma entrada, por exemplo, como uma forma de uma entrada no pagamento para o celular novo. Então, se você pega o celular usado dele por R$300, um exemplo, depois você vai conseguir vender por 450, 499, etc, etc, né? Às vezes, esses R$300 que você vai pagar no celular usado do cliente é o que o cliente vai utilizar como forma de entrada no pagamento para aquele celular novo, e fazendo isso você vai já facilitar aquela venda. Muitas das vezes o cliente até viu aquele mesmo celular seu mais barato no seu concorrente, todavia o seu concorrente não quis pegar o celular usado dele como parte do pagamento. Não, o seu concorrente queria receber o valor integral pelo celular novo, certo? Ou à vista ou parcelado, todavia o seu concorrente não queria pegar o celular usado dele no negócio. Então essa é a diferenciação que às vezes você pode fazer na hora da venda, na hora que o cliente falar que o seu produto, que o seu celular está caro, você pode pegar o celular dele usado no negócio para ele pagar somente a diferença. Essa é a segunda forma de objeção para quando o cliente diz que o seu produto está caro. Muitas das vezes nós temos um terceiro ponto para investigar quando o cliente diz que a sua mercadoria, que o seu celular está caro. Esse terceiro ponto pode ser que muitas das vezes o cliente só está querendo um desconto. Muitas das vezes aquele cliente já é um cliente antigo seu. Às vezes aquele cliente seu já comprou 2, 3 celulares com você e ele não está querendo ser igual a um cliente qualquer. Às vezes o cliente chega na sua loja, às vezes ele já pesquisou em outros lugares antes, mesmo ele sendo cliente fiel seu, mesmo igual eu já te disse, ele já comprou 2, 3 celulares com você, mas mesmo assim, para ficar por dentro, para ele ficar ser atualizado quanto vale determinado celular, às vezes ele passa no concorrente, dá uma olhadinha na internet, quanto mais ou menos está a faixa de preço daquele celular que ele está a fim de comprar com você. E quando ele chega na sua loja, ele fala, tá caro. Mas para esse cliente que fala, tá caro, mas ele já é um cliente seu, ele já comprou alguns celulares com você, é ainda mais fácil você negociar com ele. Porque a partir do momento que ele negociou o primeiro celular com você, comprou o primeiro celular com você, gostou do seu atendimento, gostou da qualidade do celular, certo? Gostou da sua postura em relação ao atendimento com esse cliente. Aí ele comprou o segundo celular com você, agora ele já está comprando o terceiro celular com você, é porque ele realmente gostou da sua loja, ele realmente gostou da sua pessoa. Então esse terceiro ponto dessa objeção, quando o cliente diz que está caro, que pode ser apenas essa forma de desconto, é
a forma mais fácil de contornar. Porque muitas das vezes um desconto ali de 20, 30 reais que você dá para ele, você consegue já fechar essa venda. Às vezes é por uma gota da água que falta para você conseguir fechar essa venda, seria aquele pouco desconto. Como, por exemplo, no ponto anterior, onde eu estava falando para você, muitas das vezes até pagar o estacionamento do shopping para esse cliente. Às vezes você pagou o estacionamento do shopping para esse cliente que se sente importante por já ser um cliente antigo seu, ele não quer pagar o mesmo preço no aparelho, ele não quer pagar o mesmo preço no celular que você está vendendo para qualquer uma outra pessoa. Ele se sente importante e quer se sair na vantagem, sabendo que ele já é um cliente antigo seu, ele quer comprar aquele celular mais barato do que outros clientes comprariam aquele celular seu. Então, às vezes você pagou um estacionamento do shopping para ele, já facilita essa negociação, essa venda, ele já vai sair feliz da vida, sabendo, olha, eu sou um cliente realmente bom para o Gabriel. O Gabriel realmente gosta de mim, porque ele até pagou estacionamento para mim. Então, às vezes, um agrado que você faz ali, né, dá de brinde um backup ali. O que é backup, Gabriel? O backup é um serviço de clonagem dos dados. No caso, você tira todos os dados do celular velho do cliente e passa para o celular novo. Os contatos, fotos, músicas, vídeos, etc, etc, certo? Arquivos, documento PDF, até os aplicativos tem como passar do celular velho para o celular novo do cliente. Às vezes você dá esse serviço de backup para o cliente, que é um serviço que a gente cobra nas nossas lojas hoje aproximadamente R$80, dependendo da quantidade de dados que o cliente tem no aparelho. Você dá esse serviço de brinde para ele, por exemplo, ele já vai ficar feliz da vida, porque o concorrente seu não vai fazer isso para ele. É difícil a pessoa que quer fazer backup de dados no celular, porque é um serviço um pouco meio chato, é um serviço de muita responsabilidade que você tem que ter, porque muitas das vezes você vai fazer o backup e acaba perdendo alguma foto, algum vídeo do cliente. E isso é de extrema importância para o cliente. Às vezes uma foto da criança pequena dele ali, uma foto do aniversário de um filho pequeno dele ali, é uma coisa que nunca mais tem como voltar atrás na vida, né? Para tirar de novo aquela foto. Então é um serviço de muita responsabilidade que você tem para não perder nenhum arquivo do cliente. O seu concorrente não quer fazer isso pelo tamanho da responsabilidade que tem. Então, muitas das vezes, vale a pena você fazer, é responsabilidade? É responsabilidade. Mas, muitas das vezes, na hora que está aquela venda ali por um fio para ser fechada ou não, às vezes o cliente está em cima do muro para decidir se ele compra aquele celular com você ou não. Muitas das vezes ele até fala que está caro, mas ele falando que está caro é uma forma de você investigar para contornar essa objeção. E o quarto ponto, o quarto motivo, por às vezes o cliente está falando que aquele celular que você está vendendo para ele está caro, muitas das vezes pode ser porque ele não achou valor naquele determinado modelo de celular. Às vezes, o cliente não acha valor naquele aparelho e fala, nossa, por que está tão caro assim? Às vezes o cliente não viu o valor que aquele aparelho vai ter na vida dele, certo? Inclusive tem até um ditado que diz, quem vê preço não vê valor, né? Também tem outro ditado, o barato sai caro. Esses ditados são todos querendo dizer a mesma coisa, que muitas das vezes a pessoa está atrás da mercadoria mais barata, às vezes o cliente quer comprar o celular mais barato que ele vê na frente dele. Só que se ele está olhando somente pelo valor, ele não está olhando pela qualidade. Então quem vê preço não vê valor. Valor é o valor físico, é o valor real que aquele produto, que aquele celular vai ter na vida daquele cliente. Agora, valor monetário, às vezes quem vê preço não vê valor. Às vezes o cliente fica só atrás de preço, atrás do mais barato, e acaba querendo comprar o celular mais fraco com você. Então você vai começar a explicar as especificações técnicas, explicar as características que aquele celular tem, o que esse celular vai agregar na vida do cliente. Você vai falar para ele, olha fulano de tal, esse celular aqui, você está falando que ele está caro, mas inclusive eu mesmo tenho um celular desse. É claro que você tem que utilizar de integridade e honestidade nessa venda. Você não pode mentir para ele. Muitas das vezes você fala, não, inclusive eu tenho um celular desse, porque esse celular é excelente para câmera, etc, etc. Ou se você não tem, você não minta. Se você utiliza aquele mesmo modelo de celular, aí você pode falar, tá? Ah, eu vendi esse celular, esse mesmo modelo de celular para fulano de tal, que gosta de tirar muitas fotos, porque a câmera dele é excelente, as fotos vai ficar muito mais bonito, os vídeos, como esse celular tem uma melhor câmera, os vídeos dele também vai ficar muito mais
profissionais, certo? O áudio desse aparelho já tem alto-falantes da JBL, etc, como os celulares da Xiaomi, por exemplo, tem vários celulares que já está saindo com alto-falantes da JBL, né? Então, se você souber explicar o valor que aquele celular vai agregar na vida daquele cliente, aquele cliente já vai começar a mudar, fazer uma conversão naquele pensamento do que ele está achando aquela mercadoria caro. Às vezes esse cliente está achando o celular caro, mas é porque ele não viu o valor que aquele celular vai agregar na vida dele, certo? E esses 4 motivos podem ser os motivos pelos quais você deve estar perdendo venda de celulares aí na sua loja, por você não estar sabendo contornar essas objeções de quando o cliente diz que está caro. Estuda mais sobre técnicas de vendas, estuda mais sobre como contornar as objeções para quando um cliente fala que o celular que você está vendendo está caro. Você precisa saber, a primeira coisa que você tem que fazer é investigar o porquê que o cliente está achando caro aquele celular, e a partir do momento do que o cliente falou que o porquê que ele está achando caro aquele celular, você consegue contornar essa objeção e consegue fechar essa venda desse celular que você está vendendo para esse cliente. Valeu? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!